bem com você? Espero muito que sim. Por aqui as coisas estão fluindo, tanto que essa semana eu consegui fazer um móvel novo. Aliás, fazer um móvel novo não. Peguei algo que eu já tinha aqui, dei uma carinha totalmente nova para ele. Inclusive ele já está morando num cantinho daqui de casa. Só peço que não reparem, porque por lá falta muita coisa, muitos detalhes. E é claro que eu não vou esperar finalizar tudo para vir mostrar. Eu quero contar essa história aos poucos para você e espero que você goste de estar acompanhando cada passo dessa nossa caminhada aqui na nossa casinha. Quero agradecer a vocês, porque no último vídeo vocês me deram muitas dicas, muitas sugestões. Isso mostra o quanto a nossa comunidade é unida, o quanto vocês me inspiram. E eu quero continuar também tendo condição de inspirar vocês. Se você é meu inscrito, eu sei que você gosta do conteúdo, então já deixa logo o like, vai que você esquece depois. Se você está chegando agora e não sabe o que está acontecendo, saiba que você está no Vlogger e Arte. É o canal onde reúne as pessoas que adoram decorar gastando bem pouquinho, pegando o que a gente já tem, abusando da criatividade, sempre com muito amor e muito carinho pelo nosso lar. O YouTube é muito inteligente, ele sabe o que você gosta de assistir, por isso que ele te entregou esse conteúdo. Então se inscreve que você não vai se arrepender. Eu sou a Aline Barros e seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do nosso canal. No episódio passado eu fiz uma transformação no meu quarto e uma das etapas dessa transformação foi desmontar minha antiga cozinha. Inclusive esse móvel que vocês estão vendo aí estava lá, era o meu armário aéreo de cozinha, que já foi um rack na sua forma original. E agora o grande desafio é transformá-lo novamente em um móvel que vai morar na minha sala. E essa parte de cima dele não era pintada, ele tinha um alto brilho, sabe? E eu deixei sem pintar de propósito porque era um lugar que pegava muita gordura e eu achei que assim ficaria melhor para limpar. Agora eu vou ali fazendo uma limpeza em todo o móvel, vou analisando as condições, nas quais ele está, para ver se dá para fazer a tal transformação que eu tanto quero, para ver se dá para fazer o móvel que eu tanto desejo lá para minha sala. Eu começo tirando o trilho por onde correm as portinhas e inclusive tiro as portas também. Vou ali com um pincelzinho tirando toda a poeira. Confesso que além dos desgastes naturais ali que sofreram todo esse tempo esse móvel na parede, que já era um reaproveitamento, eu percebo também uma envergadura, parece que ele cedeu um pouco, ele deu uma bojada para baixo. Talvez por conta do peso não tenha fixado ele corretamente na parede, mas eu pretendo seguir, não pretendo recuar do meu projeto. Então eu tiro todas as cantoneirinhas ali de ferro, eu costumo usar essas bem reforçadas, sabe? E aí eu vou transformá-lo novamente em um móvel que agora vai ficar no chão, ele não vai ficar pendurado à parede. E aí eu uso a lixadeira elétrica para tirar aquela tinta que ficou descascando ali, por conta do atrito que essa cantoneirinha teve com a parede do móvel. Então só nesses pontos eu lixei com a lixa elétrica, porque a tinta esmalte não permite que a gente fique lixando muito por cima não. Hora de providenciar o tampo do nosso móvel, e para isso eu separei essa tabuinha, que é daquelas que a gente usa na obra, sabe, cheia de concreto. E essa daqui tem 20 centímetros de largura e tem 3 metros de comprimento. Vou cortá-la ao meio para posicioná-la lado a lado, fixando ela ali ao tampo do móvel, fazendo como se fosse o tampo do móvel. E, inclusive, além de marquinhas de prego e a sujeira do concreto, ela tem também uma rachadura, como vocês estão vendo aí, ó. Ela tem bem ali na ponta uma abertura, mas eu vou estar utilizando ela mesma, porque são as tábuas que eu costumo utilizar aqui nos meus projetos, gente? Uma tábua de reaproveitamento. E aí eu começo dando uma lixada para tirar toda essa sujeira, que na verdade é água com concreto que vai escorrendo pela tábua durante o processo ali da obra, Agora eu vou pegar essas partes que eu cortei, essas duas partes, e vou fixar o tampo do móvel. Elas serão o tampo do móvel. Eu vou estar prendendo elas, parafusando elas ao móvel, mas antes eu vou estar passando cola branca extra bem dentro da rachadura. E como a cola branca demora um pouquinho para secar, ela não seca na hora instantaneamente, esse tempo que ela vai demorar para secar totalmente é o tempo que eu vou precisar para estar fixando com parafusos essas tábuas ao móvel. Então eu passo bastante cola e em seguida já posiciono o móvel ali em cima. Vejo antes qual é a melhor posição, onde as madeiras se encaixam melhor, onde essa rachadura fica melhor fixada, compactada, onde ela, qual posição, de qual lado da madeira que essa rachadura fica mais imperceptível, digamos assim. E aí sim, depois que eu estou certa disso, já sei qual é a posição, aí sim eu venho posicionando o móvel em cima e com o próprio peso do móvel, essa rachadura já vai se compactando e a cola já vai começando a agir. Pego parafusinhos e vou parafusando de dentro para fora.
né? Claro que o parafuso tem que ter uma altura tal que ele fixe bem, mas que ele não varie de um lado para o outro. Então é importante calcular bem ali, colocando as duas madeiras lado a lado, para ver o tamanho total que eu preciso que meu parafuso tenha para ter um êxito nessa parte aí do processo. E durante o tempo que eu estou parafusando, eu também preciso checar essa rachadura para saber se ela está bem compactada. E já que a minha tábua está rachada, eu preciso colocar parafusos em torno dessa rachadura também. E observe o movimento da tábua à medida que eu faço a pressão. Pois é a parafusação que vai fazer essa tábua ir para o lugar. E no meio desse processo, meus parafusos acabaram, precisei ir até a rua comprar mais. E quando eu retornei, eu continuei esse processo de fixação da tábua. Mas o importante é que onde tinha a rachadura, ela já estava bem fixada e podia, assim, fazer ali o seu processo de colagem, né? A cola poderia secar, já que ela estava bem certinha. E aí eu vim fazer algo que vai deixar o meu móvel mais sofisticado, que é refilar esse tampo. Eu vou fazer um recorte aqui, medindo direitinho a distância que eu quero que tenha essa borda, e eu começo pelas laterais. Depois de medir as laterais para que fiquem dos dois lados do mesmo tamanho, eu venho fazendo a mesma coisa na parte da frente. Venho fazendo esse desenho primeiro embaixo. Depois eu vou transferir esse desenho que eu já fiz embaixo para a parte de cima. Só então eu vou começar a recortar. Separei um fundo de guarda-roupa, mas antes de usar, taquei água sanitária e sabão em pó. Dei aquela esfregada para fazer uma espécie de lavagem a seco, tudo com muita rapidez e muito cuidado também para não danificar o material. E aí sim, depois de tudo bem limpinho, eu vim cortar esse que será o pedaço que eu vou usar no móvel. Meu marido até que tentou me ajudar, mas precisou sair correndo no meio do processo ali, porque meu filho estava aprontando e ele não é fácil não, gente. Meu marido correu para ir ver o que estava acontecendo. E aí já era noitinha quando eu vim aqui pegar o tampo para passar algumas massinhas. Mas antes eu peguei um pedaço de isopor e fui enfiando no buraco que estava mais profundo para calçar esse buraco antes de começar a passar a massa. Era domingo, não tinha nada aberto, eu estava usando massa de parede. Confesso que não foi muito legal, não foi muito boa essa ideia, porque a massa de parede ela é muito, principalmente a PVA, tá? A massa acrílica ela é mais resistente, ela é mais durinha, sabe? Ela dá mais certo. Mas a massa de parede PVA ela é muito quebradiça, então não deu muito certo nas rachaduras. Já no corpo ali, no todo do tampo, até que ficou bem legal, eu gostei. No dia seguinte, eu já dei ali uma lixada bem cedinho para tirar o excesso da massa e pedi meu marido para vir me ajudar a passar a plana, que é essa ferramenta que vai tirando ali as rebarbinhas, vai tirando as saliências que tem no encontro de uma madeira com a outra. Embora tenha ficado bem compactadozinho, quase da mesma altura, eu pedi a ele para dar aqui um reforço, passando essa ferramenta, já que ele tem mais força que eu. E ele tem uns bracinhos bem maiores, né? Então, ele veio fazendo esse serviço pesado aqui para mim. Passou a plana nesse encontro entre uma madeira e outra, e passou também ali na borda onde tinha rachadura, que ficou quase imperceptível. E depois de dar mais uma calibradinha de massa, eu vim passando uma lixa bem rapidinho, porque o sol já estava começando bem cedinho pela manhã e eu estava com medo que a minha tábua viesse a emborcar, que viesse a empenar. Lixei também a borda da madeira para tirar o corte, que é como eu faço o acabamento por aqui. Eu sempre uso a minha lixadeira. Resolvi fazer uma massinha usando rejunte, um pouco de cola branca, coloquei um corante, mas não precisa porque eu vou pigmentar o tampo antes de passar o verniz. Pinguei um pouquinho de água e aí depois que eu fiz essa massinha, né, essa mistura, eu coloquei um pouco de massa de parede para tentar potencializar essa massa, mas mesmo assim já dou spoiler que não deu muito certo, ela continuou quebradiça. E como é domingo, né, eu comecei na verdade a passar a massinha nesse tampo no sábado à noite. E domingo tá tudo fechado, não tem onde comprar uma massa para madeira. Então eu vou passar em todo o tampo aqui essa massinha que eu acabei de fazer. E no final eu coloco um pouco mais de água para ela ficar mais fininha e vou passando por todo o tampo, passando um pano molhado, já que essa massa ela seca muito rápido por conta de ter o rejunte aqui na sua composição. E eu gostei muito do resultado que ela deu em cima da madeira como um todo, sabe?
mas nas frestas ali entre uma tábua e outra ainda continuou deixando a desejar. E ainda bem que amanhã é segunda-feira e bem cedinho eu vou estar comprando a massa para finalmente colocar o produto certo aqui no tampo. Fazendo a coisa certa, né, gente? Como eu disse, eu gosto muito do efeito que essa massinha dá em cima da tábua de madeira como um todo, mas nas frestas precisa de uma massa que seja mais forte e mais plástica, né? E isso só a massa de madeira pode nos proporcionar. Vou usar essa cadeira velha, né, reaproveitando aqui o pé, já que ela tá toda rachada. E esse ponto onde ela quebrou é um ponto crítico que não vai oferecer segurança caso a gente queira restaurar. Então, eu vou estar usando agora no meu projeto. Eu decidi cortar assim um pouquinho acima da metade, que dessa forma a gente vai ter um ótimo aproveitamento, um pouco embaixo da onde ela rachou. E aí, eu vou estar adaptando esses pezinhos lá para o nosso móvel. Eu começo marcando da base do pé até a altura onde eu quero cortar, sempre marcando com a caneta, com auxílio do esquadro, para ficar uma marcação bem retinha e, consequentemente, o corte também ficar bem reto. E eu vou fazendo isso nos 4 lados de cada um dos pezinhos. O passo seguinte é iniciar o corte usando o serrote. Eu vou fazer uma espécie de marcação, onde eu vou fazer ali um corte inicial, né, fazendo uma valinha, uma pequena valinha, dos 4 lados do pé antes de cortar definitivamente. Na minha opinião, o corte com o serrote é a forma mais certa, mais eficaz de fazer um corte reto. Então, eu vou fazendo isso em todos os pezinhos antes de cortar. Eu não preciso cortar com o serrote, já que é um serviço pesado. Então, eu posso fazer sim o corte com a tico-tico, mas é importante fazer essa marcação, principalmente do lado de fora do pé, para que ele fique todo certinho. E agora sim, eu troco a lâmina da minha tico-tico, coloco uma maior e mais adequada para esse tipo de corte e venho finalizando assim aquele corte que eu iniciei com o serrote. Dessa forma ele fica tem mais chance, né, de ficar certinho. E eu vou tirar também a travinha do meio, porque eu vou precisar reposicionar, dessa vez no lugar mais adequado ali, mais ajustado ao meu móvel. E aí eu não contenho a ansiedade, começo já a furar para colocar parafusos. Enquanto eu estou furando, meu marido já estava lá lixando esses pezinhos para mim, para que eu pudesse começar a montar. E aí eu já fui pegando parafusos que eu tinha em casa mesmo não sendo do tamanho ideal, eu já fui montando, travando todos eles no lugar, fazendo uma espécie ali de ensaio, para saber se a coisa ia dar certo, sabe? Para já ir montando. E essa travinha do meio, eu precisei fazer um corte chanfrado no pezinho da frente, que é meio curvado, e para isso eu usei ali um gabarito de corte para fazer primeiro o corte reto, e depois eu fiz um cortezinho chanfrado para que ele se ajustasse melhor a esse pezinho da frente, que é mais curvo, mais arredondado. E aí sim deu tudo certo, fui pregando um por um, marcando sempre primeiro ali com uma caneta, fazendo pré-furos com a furadeira e parafusando com os parafusinhos que eu já tinha por aqui. Eu queria muito colocar puxadores concha nesse móvel, mas eu não providenciei, já que aqui na minha região só vende os puxadores concha de plástico, então eu não tô certa ainda se eu quero colocar esse tipo de puxador. Vou estar guardando esse aqui, quem sabe eu retorne com ele para o móvel, até comprar um mais adequado. Enquanto isso, vou fazer uma textura na lateral do meu móvel, aquela que vocês já estão acostumados a ver eu fazendo aqui nos meus projetos, com o mesmo stencil que eu sempre uso. Porque é um efeito que eu gosto muito, ele fica parecendo um rendado, sabe? Fica parecendo um doce de coco. E eu gosto muito desse efeito, já que o móvel é bem estreito, bem pequeno, e se eu for fazer outro tipo de moldura aqui, vai meio que ficar sem sentido. A mesma coisa digo das portas, eu queria bastante, assim, no início, fazer um vazado nas portas, colocar uma espécie de palha, talagarça, alguma coisa do tipo. Mas as portas já são muito pequenininhas e eu acho que não ia ter assim aquele efeito que eu tanto queria. Muito pelo contrário, eu ia roubar um pouco do protagonismo do móvel, ele ia meio que sumir no meio das coisas, sabe? Então eu decidi fazer esse efeito rendado mesmo, utilizando o stencil e a massinha para madeira, que eu acho que é o que vai ficar mais bonito aqui.
Fiz uma mistura com corante para tinta de parede na cor ocre e tinta PVA para artesanato marrom. A ideia aqui é tingir essa trava que é de pinos e tentar aproximar com a cor dos pés. Cada madeira aqui é de um tipo, cada madeira é de uma cor. Então a gente vai tentar deixar tudo mais ou menos uniforme, para que as tintas, as cores, né, conversem, pareçam uma coisa só. O que vai acontecer? No pé onde a gente tirou ali o verniz, mas continuou esse corante avermelhado, a tinta vai penetrar onde a madeira estiver mais exposta. Aonde tiver ainda alguma camada de tinta, de corante na madeira ou a cor da própria madeira, essa tinta ela não vai penetrar. E a gente vai passando com o pincel e vai tirando com um paninho, sempre repetindo esse processo em todos os pezinhos e principalmente ali onde está mais esbranquiçado, onde não tem verniz, que é ali que a tinta vai penetrar. Lembrando que a ideia não é pintar essa madeira, né? Tanto que a tinta ela é bem diluída. A tinta ela tem bastante água para que ela não pinte, para que a madeira não perca a característica dela. E aí a gente vai sempre repetindo o mesmo processo, passando a tinta com o pincel e tirando o excesso com o paninho. Já passei massa para madeira nas fissuras da tábua e melhorou bastante aquele aspecto de rachado, de quebradiço. Porém, se tiver uma microfissura, vai continuar assim até que a gente passe o corante e passe também o verniz. Aí sim vai ficar tudo maravilhoso, vai parecer uma tábua rústica que tem algumas imperfeições. Peguei aqui uma tinta, diluí bastante com água, ela não pode pintar a madeira, como eu já disse. E eu vou começar a fazer experimentos aqui. Eu começo pelo meio, onde eu passei bastante massa, e vou tirando o excesso com um paninho. Esse processo eu vou repetir o tempo inteiro. Eu vejo que não é o tom que eu quero, coloco mais água, coloco mais corante ocre para deixar a tinta mais adocicada e vou passando, sempre tirando o excesso com um paninho. Nessa parte da frente, eu terminei, né, de tingir ali a madeira. E na parte de trás, onde a tábua estava melhor, eu fiz outro tipo de diluição, colocando mais água, mais corante. E aí eu atingi um tom ideal que eu queria para um tampo do meu móvel. Então eu terminei de passar ali na parte de trás, passei também na parte da frente onde já estava ali, né, tingida, e observe ali no meio onde tem a tinta mais escura, como que eu vou passando a tinta, né, que está bem diluída, e depois de passar o paninho, olha como que a coisa fica toda uniforme, nem parece que a gente passou uma tinta de outra cor ali no meio, olha. Observem como passando o pano, como fica tudo no mesmo tom. Ficou bem maravilhoso esse tingimento com tinta, eu gostei muito de fazer. E agora finalmente chegou o momento de pintar o móvel de branquinho. E já tá ficando ali anoitecendo, né? Já é finalzinho de tarde por aqui, mas eu tô bem empolgada para pelo menos dar umas 2 demãos de tinta hoje. E amanhã de manhã eu vejo ali se tem algum detalhe que ficou sem pintar e a gente reforça essa pintura se precisar. E realmente precisou, porque no dia seguinte ainda tinha lugares onde estava um pouquinho a sombra, né, esverdeada da tinta que tinha por baixo e a gente precisou retocar. Pintei as portinhas e pintei também o fundo que eu vou usar para colocar no meu móvel. Esse fundo já era bem clarinho, então só 2 demãos foram necessárias ali para deixar ele todo branquinho. E aí no dia seguinte, né, conforme eu previa, eu dei uma demão e já vim passando o verniz naquelas partes da madeira onde eu tinha feito o tingimento. Como eu usei bastante água e está um dia bem quente, deu tempo de secar, né, essa tinta que continha água na sua diluição ali. E aí eu vim passando o verniz. Eu não gosto de trabalhar com o verniz, mas dessa vez eu decidi trabalhar com ele e eu consegui dar 2 demãos do verniz em cima dessa tinta, sem que ele causasse danos ali ao tampo. No cantinho, até que começou a dar uma craquelada, mas eu passei o diluente que eu estava usando ali e deu tudo certo no final. Ficou imperceptível o ponto que começou a craquelar. E aí eu decidi fazer um shiplap, né? Um efeito shiplap nesse tampo que vai vir atrás do móvel. Eu gosto muito de móvel com isso, gente. Eu acho que fica uma carinha de móvel de vovó, sabe? E como eu não tenho um shiplap de verdade, a gente vai improvisar. Feito isso, foi só voltar com os puxadores para o lugar e eu vou estar usando os mesmos que eu já estava usando antes, porque eu acho eles bem lindos e eles estão muito próximos da cor do tampo, que eu achei super interessante. Esse trilho por onde corre a portinha, ele já deu o que tinha que dar.
Aliás, quando eu coloquei ele pela primeira vez na minha parede, esse móvel já tinha esse trilho quebrado assim, mas dessa vez está faltando um pedaço. Fui lá na minha oficina, peguei um outro trilho que não é do mesmo tamanho nem da mesma largura, mas eu já fiz um teste ali e vi que dá. Ele está até um pouquinho pinicadinho, mas vai ficar assim mesmo. Já vou colocar no lugar ali o tampo de trás e coloco bastante parafusinhos para esse tampo ficar bem firme, sabe? Coloquei bastante parafusos, que inclusive eram os parafusos que estavam nesse tampo aí quando eu peguei para reaproveitar. Agora eu estou voltando com esses parafusinhos todos, reutilizando todos eles de uma vez. E finalmente chegou o momento de colocar o trilho. E tem uma emenda ali no cantinho, mas isso não implica em nada no funcionamento das portas. E aí sim, a gente finaliza com as portas finalmente no lugar e funcionando perfeitamente. Antes de mostrar o resultado, vou te convidar para a gente rever a timeline desse móvel. E a linha do tempo começa assim. Minha cunhada jogou esse rack fora, ele era bem largo, bem robusto, e com a largura que eu tirei, mais ou menos 15 centímetros, eu fiz esse monte de nichos aí do cantinho da parede, onde eu colocava condimentos, potes de mantimento, algumas coisinhas de decoração também. A parte do meio eu fiz esse aéreo de cozinha e foi maravilhoso poder desfrutar desse móvel. Tempos depois, eu investi nesse verde supremo da Souvenir, que radicalizou a minha cozinha, trazendo assim um tonzinho de rústico e me fez muito feliz essa cozinha dentro do quarto. Era muito bonita, muito visual. Quem chegava dentro da minha kitnet se deparava com essa lindeza. Agora vamos embora ver mais uma transformação desse móvel. Vamos ver como ele ficou agora que ele retornou à sua função original. Eu sou muito apegada a esse móvel, afinal de contas eu já construí uma história com ele aqui dentro da minha casa e também não imaginava ele em outro lugar que não fosse na minha sala. Não queria me desfazer, não queria colocar em outro lugar e o resultado foi bem satisfatório. Eu queria também que esse tampo, embora seja uma tábua de pinos reaproveitada, me desse a ideia de uma madeira de demolição, que junto com esse móvel branco antigo com essa textura floral bem retrô, trouxesse esse contraponto. Eu gosto muito desse contraste. Eu adoro rústico, adoro farmhouse, mas eu gosto muito de delicadeza também. E eu sempre vou estar fazendo esse contraponto. E pelo jeito, não só eu gostei dessa linha, mas olha as meninas aí curtindo também. E é assim que fica a sala toda vez que a noite vem. É finalzinho de tarde por aqui. Eu coloquei umas plantinhas com uma luminária bem naquele cantinho. Logo, logo eu acho que a gente vai ter uma árvore de Natal aqui também. Meu filho está bem ansioso, me perguntando todos os dias quando que o Natal dele vai começar por aqui. Espero muito que você tenha gostado do vídeo de hoje. Não percam os próximos vídeos, porque eu vou continuar compartilhando tudo que eu fizer por aqui. Eu coloquei um tapetinho no chão que não contempla a minha sala. Ele é bem pequeno, mas eu trouxe esse colorido para que vocês vejam que eu quero usar muitas cores por aqui. Por isso que eu sempre mantenho os móveis mais clarinhos, as paredes também. Porque eu gosto de usar e abusar do colorido. Obrigada por ter ficado comigo até aqui. E até o próximo vídeo. Tchau!